Olá, tudo bem? Professor Rodrigo de História, do aulad.com.br, para mais uma aula, nossa aula 2, aula de pré-história. Pessoal, aqui na aula de pré-história nós temos que ver a evolução do ser humano, nosso processo evolutivo e também os períodos da pré-história, certo? Então vem comigo aqui para começar na evolução do ser humano. Para começar, a gente tem que falar que nós fazemos parte de um processo evolutivo, da evolução da vida, dos nossos ancestrais até o ser humano do formato que nós temos hoje, que é o Sapiens Sapiens. Aqui o termo darwinismo vem do Darwin, do pesquisador do século XIX, Charles Darwin, que criou lá a teoria da origem das espécies, onde ele explica que nós somos frutos de um processo evolutivo. Aqui nessa imagem, os nossos ancestrais representados aí até chegar em nós, o ser humano moderno. Nós temos que ver alguns ancestrais muito importantes. O Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neandertal e nós, o Sapiens sapiens. Certo? Pessoal, aqui o Australopithecus é o nosso primeiro ancestral que nós temos aí separado dos símios, ou seja, do macaco, chimpanzé, orangotango. Isso é importante, nós não viemos do macaco, nós viemos do ancestral comum ao macaco. Somos primatas, que nem os nossos parentes símios, mas não viemos deles, apenas do ancestral comum, aí que é um primata comum tanto ao ser humano quanto aos macacos, chimpanzé, orangotango. E esse primeiro ancestral separado dos símios é o Australopithecus, escrito desta forma aqui, ó, Australopithecus. Australopithecus significa austral, sul, piteco, macaco, macaco do sul. Por que esse nome? Porque os fósseis desse ancestral nosso, ele foi encontrado no sul da África. Logo, temos que saber que o Australopithecus é um ancestral nosso que surgiu na África, no continente africano. Todos nós possuímos, então, uma origem na África. Somos afrodescendentes. Turma, aqui o Australopithecus, ele tem esse nome também porque ele é muito parecido com o macaco. Apesar de não ser um macaco, tem aí semelhanças. Ele é um ancestral nosso simples, estatura baixa, se alimentava com pequenos animais e principalmente raízes, leguminosas, subia em árvores, precisava dos braços alongados para promover a locomoção. Ele era uma presa fácil para as feras, os animais do seu período. É um animal aí simples, mas no processo evolutivo, esses Australopithecus evoluíram para o Homo habilis. Mais ou menos 2,5 milhões de anos atrás surgiu o Homo habilis, também no continente africano. O Homo habilis tem esse nome por ser o primeiro ancestral nosso a ter habilis, a habilidade com as mãos, a produzir ferramentas. Homo habilis, escrito desse formato aqui. Homo habilis, por causa da habilidade com as mãos, produção de ferramentas. Turma, o Homo habilis é o primeiro ancestral nosso a ter o nome Homo, de homem, tá? Então ele é importante também pelo gênero Homo aí dentro da nossa origem, da nossa evolução. Aqui o Homo habilis, tem que lembrar, ele é africano também, e é o primeiro ancestral, portanto, como a gente comentou, a ter esse manuseio melhor com as mãos, também não precisa do braço alongado para se locomover, já tem uma estatura mais próxima nossa atual. Depois do Homo habilis vem o Homo erectus, escrito desse formato aqui, o Homo erectus. Erectus por quê? Porque ele é o primeiro ancestral nosso que tem a coluna ereta, reta, né? Então ele é um ancestral mais parecido conosco, comparado lá ao habilis e também ao Australopithecus. O Homo erectus surgiu mais ou menos, aproximadamente 700, 500 mil anos atrás. O Homo erectus ele é importante porque é um ancestral nosso que descobre o fogo que é muito importante para espantar as feras, para suportar as baixas temperaturas. E o Homo erectus, ele também é muito importante porque ele é o primeiro ancestral nosso a promover migrações. Saiu do continente africano e foi para a Ásia e para a Europa. Então o Homo erectus é o cara do fogo e também das primeiras migrações. Além disso, o nosso ancestral Homo erectus, ele era um ótimo caçador. Já tinha uma estatura maior, andava já em grupos de homens que caçavam, ferramentas mais aprimoradas para a caça, já conseguia se alimentar de feras maiores
era um ser humano aí, é um ancestral nosso, já bem adaptado com o seu meio. E o Homo erectus, no processo evolutivo, acabou aí aparecendo, surgindo o Homo neandertal e o Cro-Magnon. Tanto o Neandertal quanto o Cro-Magnon eram Homo sapiens. Tá? E a gente vai falar um pouquinho agora do Neandertal, escrito dessa forma, Homo neandertal. Esse Homo neandertal, ele surgiu aproximadamente 300 mil anos atrás, 200 mil anos atrás. Ele tem esse nome pelos fósseis serem encontrados na região de Neander, na região da Alemanha, tá? O Homo de Neandertal. Ele é já um sapiens, já muito parecido conosco, mas de forma misteriosa ainda pela ciência, o Homo Neandertal desapareceu aproximadamente 30 mil anos atrás. Lembra do Neandertal? Ele também é um ótimo caçador, ele é o famoso Homens das Cavernas, né? Vários fósseis encontrados em cavernas, usava a caverna como residência, como local de abrigo. O Homo Neandertal, portanto, desapareceu 30 mil anos atrás, e, pensando nisso, ele conviveu com outro sapiens, o sapiens de Cro-Magnon. Se o Neandertal desapareceu, o Cro-Magnon conseguiu sobreviver nesse processo evolutivo. E do Homo Cro-Magnon vem daí sim, por fim, por volta de 150 mil anos atrás, o Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens, escrito dessa forma. Sapiens, pessoal, significa sapiência, nome bonito, aprimorado de sabedoria. É o ser humano, é um ancestral nosso mais aprimorado. Já tem o cérebro mais desenvolvido e é as nossas características físicas atuais, certo? O Homo sapiens sapiens, mais ou menos 150 mil anos atrás, com uma grande sabedoria, sapiência, somos nós. Nós somos os sapiens sapiens, perfeito? Então, lembrando aqui, recapitulando, o Australopithecus, o Homo habilis, o Erectus, o Sapiens Neandertal e Cro-Magnon e, por fim, nós, os Sapiens sapiens, a espécie dominante aí do planeta, aquela espécie que acabou domesticando parte da natureza, na agricultura, pecuária, desenvolveu cidades, civilizações complexas, a tecnologia, nós, a espécie Sapiens sapiens. Pessoal, depois de falar um pouquinho aqui da nossa evolução, processo evolutivo e do darwinismo, temos que falar dos períodos da pré-história. A pré-história é dividida de forma clássica em 3 períodos. Nós temos aqui o Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico. Lítico ou litus é pedra. Paleolítico, a pedra antiga. Mesolítico, a pedra do meio entre o paleo e o neo. Neolítico, a pedra nova, a nova pedra. Então, Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses 3 períodos da pré-história, dessa subdivisão do processo histórico da pré-história. Aqui uma arte rupestre. Rupestre é a arte da pedra, as pinturas, significados aí deixados pelos nossos ancestrais lá na pré-história. Certo? Vamos começar então pelo Paleolítico. Aqui, pessoal, o Paleolítico entre 2,5 milhões de anos atrás até mais ou menos 35 mil anos antes de Cristo, aproximadamente. 2,5 milhões porque nós temos ali o surgimento do Homo habilis, aquele nosso ancestral, o primeiro deles, que nós temos aí o gênero Homo na nossa espécie. O Homo habilis até 35 mil anos atrás. 35 mil anos atrás é quando começa a aparecer já as primeiras manifestações de agricultura, pecuária, uma transição para o Neolítico, que daqui a pouquinho a gente conversa. Pessoal, do Paleolítico nós temos que lembrar algumas palavras-chave. A caça, onde os seres humanos caçavam a sua proteína, o seu alimento. Além da caça também a coleta. Nossos ancestrais do Paleolítico coletavam da natureza os legumes, as frutas, os vegetais. Então, para alimentação, caça e coleta, eles não tinham desenvolvimento da agricultura e nem da pecuária. Ao invés da pecuária, eles caçavam. E ao contrário da agricultura, eles não tinham essa prática, né? Então, eles coletavam na natureza os vegetais, as frutas que necessitavam. Se eles são caçadores-coletores, em determinado momento a comida está escassa, ou está muito frio, está muito quente. O que os seres humanos faziam? Nossos ancestrais praticavam migrações, nós chamamos isso de nomadismo.
se mudavam frequentemente, não tinham uma residência, um local fixo no seu período histórico. Portanto, faltando alimento, escassez alimentar, muito frio, muito quente, enfim, essas sociedades praticavam migrações, saindo dos seus locais, procurando um outro local melhor para a sobrevivência, em busca de fartura alimentar, mais quente, menos, enfim, né? Um melhor lugar para manter aí a sua sobrevivência. Além da caça, coleta e nomadismo, nós temos que lembrar também que lá no Paleolítico nossos ancestrais tinham ferramentas simples, também chamadas de lascadas. Um machadinho, uma pedra para cortar o animal, para esmagar a fruta, enfim, ferramentas muito simplórias. Caça, coleta, nomadismo e também as ferramentas simples ou lascadas. São as características principais do período do Paleolítico. Após o período do Paleolítico, nós temos o Mesolítico, mais ou menos de 35 mil anos atrás até 10 mil anos atrás. Turma, meio do Paleolítico para o Neolítico. Logo, o Mesolítico é um período de transição, quando as características do Paleolítico, da caça e da coleta e do nomadismo, foi sendo transformada nesse período histórico, nesse processo, em outras características, que nós vamos ver daqui a pouquinho lá no Neolítico. Uma característica importante do Mesolítico é o aprimoramento da arte rupestre, de manifestações artísticas dos nossos ancestrais, e aqui um exemplo de arte rupestre, de arte na pedra, onde nossos ancestrais, os nossos seres humanos do Mesolítico, deixavam ali as suas mensagens em arte, a gente chama isso de arte rupestre, a arte na pedra, certo? Então o Mesolítico é um período de transição do Paleolítico para o Neolítico e também uma manifestação bem grande, bem notável pelos estudiosos, pesquisadores da arte rupestre, certo? Passando esse processo do Mesolítico, nós temos a Revolução Neolítica ou Agrícola. Na prática, a transformação das características do Paleolítico para o Neolítico ocorreu na chamada Revolução Neolítica ou ainda Revolução Agrícola. Turma, revolução é uma palavra que significa mudança, transformação. Alguma coisa aconteceu ali no período do Mesolítico para que nós tivéssemos uma mudança de característica do Paleo para o Neolítico. Tem que lembrar da Revolução Neolítica, que ela ocorreu na região do Crescente Fértil. Aqui o mapa que mostra o Crescente Fértil. É a região do norte da África e do Oriente Médio. O Crescente Fértil é aquela região árida, seca, no norte da África e Oriente Médio, mas tem o termo fértil porque nas margens dos rios dessa região, a agricultura e a pecuária apareceu, surgiu, foi acontecendo nessa região do Crescente Fértil, crescente pelo formato aqui de lua crescente e fértil devido aos rios ao meio aí dessas regiões mais áridas. Temos que lembrar que o Crescente Fértil tem o rio Nilo, na região do atual Egito, o Tigre e o Eufrates, esses dois rios na região do atual Iraque. Também tem o rio Jordão, na região ali do Oriente Médio, Jordânia, Palestina e Israel. Nesses rios aí ocorreram, portanto, algumas mudanças na vida humana, lá da transição de Paleolítico para Neolítico. E qual é a grande transformação? Por que revolução? A grande revolução que o ser humano fez para chegar no Neolítico foram transformações onde o ser humano aprendeu a produzir o seu próprio alimento, o ser humano aprendeu a domesticar a natureza. Ao invés de coletar, seres humanos passaram a praticar a agricultura. Domesticaram plantas, vegetais e aprenderam a prática da agricultura. E também a pecuária. Ao invés da caça do seu alimento, da proteína, o ser humano aprendeu a pecuária, a cuidar dos animais, domesticar esses animais para uso depois, para sua alimentação, até mesmo, por que não, do transporte. Então, por meio de observação e tentativa e erro, os seres humanos descobriram a agricultura, a domesticação das plantas, e a pecuária, a domesticação de alguns animais. Agora,
Se os seres humanos possuem agricultura e pecuária, eles não tinham mais aquela necessidade constante de caçar, coletar e praticar o nomadismo, a frequência e a mudança de local, de região. A partir então da Revolução Neolítica, nós temos as características definidas do Neolítico, da Nova Pedra, do novo período, mais ou menos de 10.000 AC, quando a Revolução Agrícola já estava bem definida, consolidada no Crescente Fértil, 10.000 antes de Cristo, até mais ou menos 4.000 AC, antes de Cristo, que é a invenção da escrita lá na Suméria, na Mesopotâmia. Nas próximas aulas a gente vai estar vendo aí sobre a Mesopotâmia. Então, da Revolução Agrícola, ou Neolítica, até a invenção da escrita, é um período chamado Neolítico, que primeiramente nós falamos aí que começou no Crescente Fértil, norte da África, Oriente Médio. Pessoal, lá no Paleolítico nós vimos a caça, a coleta e o nomadismo. Agora no Neolítico nós vamos ver, ao invés da caça, os seres humanos têm a característica de pastoreio, são pastores, cuidam dos seus animais para se alimentar deles depois. Então é a pecuária, é o pastor que surge no Neolítico. Também no Neolítico a gente lembra da agricultura. Os seres humanos deixam de ser coletores, de buscar da natureza esses vegetais e passam a produzir o seu próprio alimento, a sua fruta, o seu legume. Enfim, eles são agora agricultores. O agropastoril é uma grande transformação ali do Mesolítico e Revolução Agrícola, da caça para o pastor, do caçador, portanto, para o pastor, e também do coletor para o agricultor. E nesse período do Neolítico, se os seres humanos produzem seu próprio alimento, eles conseguem ter a produção, conseguem obter seu próprio alimento na região onde eles vivem, eles não têm mais aquela necessidade constante de se mudar, de trocar de região. Logo, eles não são mais nômades e agora são sedentários, praticando o sedentarismo. Muito importante o sedentarismo. Por que é muito importante? Porque a partir do sedentarismo no Neolítico, nós temos agora o surgimento das primeiras cidades, das primeiras civilizações complexas. Não é coincidência que na aula 3, na próxima aula que nós vamos ver a Antiguidade Oriental, do Egito, da Mesopotâmia, dos hebreus, que esses povos surgiram aonde? Surgiram na região do Crescente Fértil, na região onde o Neolítico ocorreu lá com a agricultura e com a pecuária. Certo? Então, Neolítico são os homens pastores, são homens agricultores, produtores do seu próprio alimento e também sedentários, fixos na mesma região, surgindo aí as primeiras cidades, civilizações complexas. Também é bom a gente lembrar que no Neolítico as ferramentas são mais aprimoradas, são mais complexas, melhores aí, desenvolvidas, ou ferramenta aprimorada, também chamada de polidas. Esse aqui é o período do Neolítico. Pessoal, passando a Idade da Pedra, ou pré-história, que nós dividimos aqui na nossa aula em Paleolítico, Mesolítico e o Neolítico, nós temos a Idade dos Metais. Vamos ver agora um pouquinho sobre a Idade dos Metais. Quando os seres humanos aprenderam a manusear com a metalurgia, com esses metais. Temos que lembrar que, mais ou menos há 5.000 anos atrás, 1.000 anos atrás, antes de Cristo, nós temos o manuseio do cobre, com ferramentas, portanto, do cobre. Utensílios domésticos, ferramentas para trabalho, agricultura, por exemplo, e armamento. Tá? Objetos bélicos aí. Depois do cobre, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, nós temos já a metalurgia do bronze, um material ainda mais resistente do que o cobre. E por fim, o ferro, já num período bem tipicamente da Idade Antiga, mas o ferro ainda mais resistente do que o bronze e o cobre, mais ou menos 1.500 a.C., portanto, a metalurgia do ferro. Então, pessoal, para acabar aqui a Idade dos Metais, metalurgia do cobre, bronze e ferro, nessa sequência que nós apresentamos aqui para vocês. Pessoal, já vimos a evolução humana, já vimos os períodos da pré-história e também a Idade dos Metais. Essa foi a nossa aula 2. Já convido vocês para a nossa aula 3, onde nós vamos ver a Idade Antiga Oriental e falar um pouquinho sobre os povos dessa região do Crescente Fértil, da Mesopotâmia, do Egito, os hebreus, fenícios e hebreus. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, até a próxima, tchau!